Olá, paz do nosso Senhor, mais um vídeo e hoje é sobre padrões comportamentais. No primeiro e no segundo vídeo que eu disponibilizei, eu pedi que você fizesse uma listinha com todos os comportamentos que você tem, que você consegue visualizar que são ruins, são negativos, que você não consegue se desligar desses comportamentos porque eles foram construídos até hoje, reforçados na sua mente. Então, você não consegue se desligar deles, mas você consegue reconhecer que aquilo não é saudável para sua vida. Eu, por exemplo, eu tinha muitos pensamentos, eu não tinha controle sobre a minha mente, eu não tinha domínio nenhum sobre as minhas emoções, então eu era uma pessoa muito explosiva, uma pessoa que gritava muito, e tudo isso era reflexo de toda aquela construção desde a infância, que foi construindo e foi resultando nesses padrões comportamentais agora na fase adulta. Então, esses comportamentos que você listou, você consegue reconhecer que são negativos. Tem uma outra aula que eu pedi para que você orasse e pedisse ao Espírito Santo direcionamento para as áreas que você teria que mudar nessa questão comportamental também. Porque muitas vezes a gente também não consegue enxergar tantas outras coisas, a gente busca justificar. Por exemplo, quando falava, você tá gritando demais, eu falava, gente, eu tô cansada, eu tô exausta. De fato, eu tava cansada, tava exausta. Mas cadê a gerência das emoções? Cadê o autocontrole? Compreende? Quando você tá com as suas emoções de maneira gerenciada, você consegue dominar o teu pensamento. Quando essa emoção ela é acionada por um estímulo externo, aquela emoção ela é acionada, passa no pensamento e o pensamento você consegue, porque é tudo involuntário, o estímulo é biológico, já vai a emoção ser desencadeada, vai pro pensamento. E aí você tem que controlar esse pensamento, porque a partir do momento que vem essa emoção e você fica pensando, nutrindo aquela emoção, e então você vai agir de acordo com tudo aquilo que está carregado por meio daquela emoção. Por exemplo, se você se sentiu ali, foi estimulado, aconteceu um estímulo e a minha emoção da ira, da raiva vinha, o meu pensamento estava totalmente descontrolado, eu não tinha domínio nenhum sobre ele, aí eu já agia, nem pensava e já agia. E então, quando na verdade, quando a gente está dominando as nossas emoções, o nosso pensamento, quando vem o estímulo, aciona a emoção, vem para o pensamento, e então eu consigo, não vou agir dessa forma, eu vou agir de forma contrária a esse estímulo que desencadeou essa emoção. Você começa a quebrar, romper com os padrões comportamentais. Imagina só, esses padrões, como eu tenho falado, é desde a infância. Coisas que foram te acontecendo, traumas, coisas que foram gerando, construindo essas tuas emoções, que construíram por seus sentimentos, já contaminado pelas emoções que foram construídas de maneira contaminada, né? Muitas vezes as pessoas que estavam ali ao seu redor, que deveriam cuidar, proteger, zelar, mandavam mensagens para você e você construiu padrões comportamentais de insegurança, de raiva, de inveja, de mentira, e isso se perpetuou até agora. Mas eu posso te falar que você pode se livrar desses comportamentos, desde que você se posicione, você fale, não, eu vou mudar, porque você necessita se posicionar. Porque muitas vezes a gente fica se vitimizando, ai, mas a minha vida foi muito difícil, ai, eu passei poucas e boas, meu pai, minha mãe, irmão, tia, tio, você acaba justificando esse padrão de comportamentos, porque é muito mais fácil você justificar e ficar na sua zona de conforto do que você romper com esse padrão, porque vai exigir do seu cérebro que ele desmonte tudo isso que foi construído há 30, 40, 50 anos, compreende? Então é muito cômodo você passar a justificar esses comportamentos ao invés de se posicionar e falar, não, eu vou mudar. Isso não vai mais me dominar. Sou eu que vou dominar as minhas emoções, não minhas emoções que vão me dominar. E eu quero trazer uma passagem que está no livro de Mateus, que vai falar algo muito forte. Está no capítulo 17, no versículo 20. Porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda,
Direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Compreende? Muitas vezes a gente acredita até mesmo que se a gente falar para o monte vai se mover. A gente tem mais fé que o monte realmente vai se mover do que a gente mudar. E as montanhas, na verdade, muitas vezes são esses comportamentos que a gente não consegue romper. A gente enxerga a impossibilidade da mudança. A gente tem fé em outras pessoas, a gente tem fé em outras coisas, mas não tem fé na nossa capacidade de mudança. Sendo que eu já disse em alguns outros vídeos que a nossa fraqueza, Jesus aperfeiçoa, Ele nos dá força no momento da fraqueza. Então, a gente acha que é muito pequeno, que a gente é impossível mudar. Nossa, já aconteceu tanta coisa, eu sou assim, eu não vou mudar. E eu digo para você, se você tiver fé, você consegue sim romper com esses padrões comportamentais. Você consegue, com a ajuda de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, com posicionamento, se tiver necessidade de ajuda psicológica, psiquiátrica, pode se valer disso também, ajuda de medicamentos, mas não tome isso como uma verdade e tome isso como um auxílio, mas se agarre na presença de Deus na tua vida, porque Ele sim pode tocar lá nas raízes, lá mais internas, de tudo que tem causado na sua vida esse padrão que você vem seguindo, porque tudo isso aí tem uma raiz, todo padrão de comportamento que você tem uma raiz. E somente Deus, Ele pode acessar e arrancar pela raiz esse mal na tua vida. Então pode se valer sim de terapia, desde que a luz da palavra e principalmente meditar dia e noite na palavra de Deus, buscar do Espírito Santo direcionamento, que aí sim você vai conseguir romper, porque é possível. Muitas vezes a gente acaba ficando só ali, murmurando, sentindo pena de si mesmo, enquanto na verdade nós temos que nos posicionar como mulheres fortes, com coragem e romper com tudo isso, porque a recompensa ela é gigantesca. Você enxergar em você e ver a mudança é maravilhoso e você pode fazer isso. Se você tiver fé do tamanho de uma semente de um grão de mostarda, você pode mover montes, montanhas. E então, o que é esse sentimento? O que é esse padrão de comportamento em vista disso? Muitas vezes a gente acaba enxergando isso como montanhas, impossível de ser movido, mas se você tiver fé, sim, você pode mover, você pode tirar isso de você, você pode buscar a mudança e alcançar o resultado da mudança. Basta você se posicionar, é isso que eu venho sentindo muito. Nós temos que ter a ação, não apenas ficar sentindo pena de si mesmo e orando, Deus me ajuda, mas não faz nada para quebrar os padrões, não faz nada para mudar, não faz nada para alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então tenha fé, se mova no poder do Senhor na sua vida, porque você pode mudar.